Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio da série 12 Sinais da Volta de Jesus. Coloquem no chat de onde você está falando, estou vendo que vocês já estão conversando bastante no chat. Colocamos uma enquete aí para saber se é a primeira vez que você tem um contato aqui com o Ministério. Meu nome é Esdras Savioli, estou à frente da Escola Vai na Bíblia desde 2015. Produzimos conteúdos com estudos bíblicos sobre os temas fundamentais das Escrituras. Estamos aí com quase 1 milhão de inscritos no YouTube. Se inscreva se você não é inscrito, vai ajudar a gente a atingir essa marca. Estamos também no Instagram, você pode seguir nas redes sociais, você pode se tornar membro do nosso canal, temos lives exclusivas para membros. Enfim, muitas coisas para você, muitas informações, muitos conteúdos para você desfrutar. Temos aí leituras bíblicas, mais de 300 capítulos lidos na íntegra. E vamos chegar lá ainda. Vamos ler a Bíblia toda e vamos ter todos os vídeos da leitura bíblica no YouTube em breve. Não sei quando a gente vai terminar, a Bíblia é um livro extenso, mas chegaremos lá. Bom, vamos começar a aula de hoje. Hoje o tema é as catástrofes, né? Pandemias e guerras. Nós falamos ontem sobre a volta de Jesus, falamos como será a volta de Jesus. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais em quanto tempo falta. Aí a pergunta que eu faço, para você, falta muito ou falta pouco para Jesus voltar? E esse muito ou pouco é quanto? 10 anos, 50 anos, 100 anos? Nós falamos no episódio de ontem que nós não podemos estabelecer uma data, porque a própria Escritura diz que ninguém sabe o dia da volta de Jesus. E que se alguém estabelecer uma data, você já pode descartar essa informação e até deixar de seguir essa pessoa ou religião, tá? É muito importante nós sabemos que a volta de Jesus é literal, foi o que nós vimos na aula anterior. Se você perdeu, ela está disponível, tá? Mas fique tranquilo que você vai conseguir acompanhar bem essa aula aqui. Lembrando que é importante você acompanhar todas as aulas, fazer suas anotações, porque no sábado
você vai responder um quiz. E participando desse quiz, você vai concorrer a esse manual de escatologia da Editora Vida, tá? É um excelente material para você saber mais sobre Apocalipse. Nós vamos sortear somente para aqueles que responderem o quiz no sábado. Então faça as suas anotações, ok? Além disso, você vai ter na segunda-feira a oportunidade de investir no seu chamado. Essa série é gratuita, porém nós vamos dar a possibilidade de você investir no seu chamado e fazer o nosso treinamento teológico, focado nas doutrinas fundamentais da Bíblia, que todo cristão precisa dominar essas doutrinas. Tá? Nós vamos dar a oportunidade de você se matricular na segunda-feira. E nós vamos preparar algo muito especial que eu vou falar ao longo da semana. Só que eu já vou adiantar para vocês. Nós daremos 30 Bíblias para os 30 primeiros. Então os 30 primeiros alunos nossos que se matricularem segunda-feira vão ganhar essa Bíblia Ministerial da Editora Vida. Gente, é uma Bíblia excelente de estudo. Se você for procurar na internet, você vai ver que é mais ou menos na faixa de uns R$200 essa Bíblia aqui. E você vai ganhar se matriculando, sendo um dos 30 primeiros. Esdras, é fácil ser um dos 30 primeiros? Se você for rápido, se você estiver preparado no momento que abrir as matrículas, é bem plausível, né? Você consegue através da sua agilidade, não é sorteio. Porém, além da Bíblia, nós vamos dar 50 livros para os 50 primeiros alunos, que é o livro Depois do Fim. Depois eu falo mais sobre esse livro, tem muita coisa importante sobre eternidade, sobre a nossa salvação, e uma questão também muito importante, se é possível ou não perder a salvação, a gente fala muito sobre isso nesse livro aqui. Mas eu dou mais detalhes depois, tá? Bom, continuando a temática do nosso episódio de hoje, falando sobre guerras, eu quero só passar algumas informações para vocês, para a gente mergulhar nas escrituras, tá? Depois eu passo, se eu perguntando o valor do curso, mas eu vou passar informações até sexta-feira, eu já passo, tá? Lembrando que a nossa série vai até domingo. Hoje, amanhã, sexta, sábado é para você fazer o quiz, para você revisar o conteúdo, e domingo é a nossa aula para encerrar, onde a gente vai falar sobre governo mundial, exploração do universo e abreviação do tempo. Tá? Nós já temos os sinais definidos, hoje são 3 deles, tá? Depois a gente vai ter os outros 3 de amanhã, eu falo para vocês também, tá? Tem muita coisa para a gente ver ao longo desses dias. E parabéns pela perseverança, parabéns pela dedicação, parabéns por separar esse tempo. Agora vamos focar na aula. Tenha esse tempo de qualidade com Deus. Tá? Saiba que Deus preparou um tempo muito especial para você. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando esse conteúdo com vocês. E creio que nós seremos edificados nessa noite. Bom, aqui eu queria passar para vocês algumas informações importantes. Olha só, aqui fala sobre os países com o maior número de terremotos, tá? E traz um gráfico, essa linha do tempo aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui embaixo. Essa linha do tempo traz, nos últimos 60, 70 anos, a magnitude dos terremotos, tá, que foram acontecendo. Nós temos aí recentemente, né, o terremoto de magnitude 9,1 na escala Richter do Japão. E antes disso em Sumatra, e aí você vê esses pontos vermelhos aí como a intensidade na linha, né? E os pontos vermelhos em cima a quantidade de terremotos. São muitos terremotos e nos últimos 60, 70 anos, terremotos de grande potência, inclusive, tá? Além disso, nós temos um outro gráfico aqui, eu vou explicar para vocês o que é esse gráfico. Nessa coluna de cá, desse lado aqui, é a potência explosiva do terremoto, equivalente a quilos de explosivos, né? E aí tem ali as explosões que já aconteceram, né? Ao redor do mundo, né? A detonação mais forte da história foi na Rússia, em 61, não terremoto, tá? Detonação, explosão. A bomba de Hiroshima tá nesse nível aí, depois, em média, o que um tornado causa de estrago, e tem poder, né? E lá embaixo, o que um raio forte ou um raio moderado. Essa é uma comparação de poder explosivo do terremoto. Na outra ponta, na ponta de lá, você tem de 1 a 10, né, de 2 a 10 ali, a magnitude na escala Hitler. É difícil falar isso, né? Não é Hitler, tá, gente? A escala Hitler. Ali de 2 a 10. De 2 são terremotos mais fracos. E na parte vermelha, esse funil, é a quantidade de terremotos que acontecem no mundo por ano. Então, acontecem 1 milhão de terremotos por ano de magnitude bem baixa, equivalente a um raio moderado. Você vê que é um tremorzinho. E aí 100 mil, com a potência de um raio mais forte, por exemplo, a potência explosiva de um raio, tá, gente? Né? O terremoto é muito diferente de um raio, né? Vocês sabem disso. Mas é a potência dele, tá? Ó, a escala Richter na 4 pontos já são 10 mil terremotos por ano que
ficam nessa potência, na magnitude 4. Magnitude 5 foi um que aconteceu recentemente em Nova York, e acontecem cerca de 1.000 terremotos magnitude 5 por ano. Magnitude 6, em média, 100 terremotos por ano. Você vê que diminui a quantidade, mas terremotos potentes já aconteceram nos últimos anos, né? 2024, 2004, 1960, talvez o mais poderoso da história, né, que foi no Chile, que foi registrado, né? Desde quando tinha o registro de terremotos. Então a gente vê o poder destrutivo, a intensidade e a quantidade de terremotos que acontecem ao longo dos anos. E terremotos mais potentes, a tendência é terem menos, porém nós estamos vendo o aumento de terremotos mais intensos nos últimos 20, 30 anos. Agora a gente vai para uma outra informação. Nós temos aqui um evento que ficou mundialmente, aliás, não dá nem para falar que foi mundialmente conhecido, gente, porque nós vivemos, né, esse momento, que foi o Covid. 15 milhões de mortes no Covid. Nós não tínhamos presenciado isso nessa geração e nem, talvez até a gripe espanhola talvez tenha se aproximado de algo nesse sentido, mas foi algo muito intenso, uma pandemia muito intensa, que até hoje nós temos ainda o Covid, né, assolando, aparecendo de certa forma pontualmente, mas foi algo que demorou um tempo considerável. E agora nós temos que estar atentos para quando virá o próximo. Não é questão de se virar, é quando virá, infelizmente, tá, gente? Infelizmente, tudo tende a ser mais constante. E a gente vai explicar o porquê. E além disso, nós recentemente temos essa guerra que está aí sendo travada entre duas potências, e uma delas é Israel. Nós teremos um episódio onde a gente fala sobre Israel como se fosse um relógio, para que nós possamos olhar para Israel e ver quão próximo está a volta de Jesus. E a nação de Israel, ela rejeitou o Messias, e ela aguarda pelo Messias. Então, você percebe como Israel é uma nação pequena, que fica no centro. Se você abre o mapa mundi e põe o dedo no meio, você coloca o dedo em Israel. Ele fica no centro, é um país pequeno, mas que está no noticiário praticamente todos os dias. É difícil você entrar num site de notícias e não ver nada sobre Israel. Por que será? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio de amanhã. Mas a gente tem atualmente uma guerra bem peculiar acontecendo. E quando a gente fala sobre islâmicos, judeus, não tem como nós não olharmos para as escrituras e vemos o início de uma desavença entre islâmicos e judeus com Isaac e Ismael, os filhos de Abraão, gente. Então, assim, uma intriga que foi profetizada pelas escrituras, que aconteceria lá em Gênesis. Até hoje a gente vê esses conflitos que não cessam, e agora nós estamos vendo algo mais intensificado, tá? E eu quero ir com vocês agora com o que a Bíblia diz sobre os sinais da volta de Cristo, e depois nós vamos trabalhar na questão da proximidade. Porque se nós não podemos estabelecer datas, e isso é bíblico, nós não devemos estabelecer datas, a Bíblia nos traz o alerta para estarmos observando os sinais e saber que está próximo o tempo. Então, saber da proximidade não é querer adivinhar a data, mas é olhar para o que está acontecendo, como eu comentei no episódio de ontem, né? É ver o circo sendo armado para saber que logo, logo ele vai estar pronto. Então, a gente vai começar aqui com a leitura de Daniel 9:26. Diz o seguinte, ó: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo governante que virá, e o seu fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Bom, aqui para quem não sabe, essas 62 semanas é uma profecia de Daniel que conta o tempo, são semanas de anos, tá? E quando você tem a linha do tempo, você consegue perceber que encaixa perfeitamente 62 semanas com a vinda de Jesus, e depois, aliás, 62 semanas, você tem 69 semanas da profecia até a vinda de Jesus, e fica faltando uma semana, que é a 70ª semana, que muitos entendem que é aquele período de tribulação, tá?
Você que se inscreveu para participar dessa série, você recebeu alguns e-books. E também um questionário que nós colocamos com algumas perguntas e você recebeu alguns e-books como participação, tanto no evento como nesse questionário. E um desses e-books é a linha do tempo de Apocalipse. Quantos de vocês receberam? Escreve aí no chat. Nessa linha do tempo você tem a explicação, pelo menos gráfica ali, dessas 67 semanas. Mas não é o nosso foco falar sobre as 67 semanas, é falar sobre o que está decretado até os tempos do fim. Então existe sim uma profecia bíblica falando de tempo, por isso que nós podemos fazer contas e imaginar mais ou menos quão próximo está a volta de Cristo. A Bíblia também fala, gente, isso é importante enfatizar com vocês, que nós estamos vivendo os últimos dias desde a ressurreição de Cristo. Então faz 2000 anos que nós estamos nos últimos dias. Então se já estava próximo ao retorno de Cristo desde os séculos passados, imagine agora. E é por isso que a gente vai trabalhar nesse sentido. Muitos não receberam. Depois a gente vai fazer o seguinte, para vocês receberem, baixarem esse e-book, eu vou colocar o link para vocês até o final da aula. No finalzinho da aula eu coloco no chat para vocês baixarem e depois eu deixo na descrição, tá? Esse e-book com a linha gráfica dos eventos do final dos tempos. Bom, mas o que ele diz aqui nesse versículo? Que guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Ou seja, essas guerras que nós vemos acontecendo ao longo dos anos, elas continuarão até o fim. Elas permanecerão até o fim. E com as profecias de Apocalipse nós percebemos que essas guerras vão se intensificar. Mas a gente já vai chegar lá. Então nós temos Daniel 9:26, temos Daniel 12, do 1 ao 10. Vamos ler aqui, ó, Daniel 12, do 1 ao 10, diz o seguinte, ó. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Ou seja, nós sabemos que haverá um tempo muito difícil que assolará toda a humanidade. Na escatologia, e quem ganhar esse livro, esse manual de escatologia aqui, vai ter essa informação mais clara, tá? No estudo da escatologia, muitos entendem, e essa é a escatologia com a visão futurista, que haverá um período de tribulação na Terra. E alguns defendem que a igreja será arrebatada antes desse período de tribulação, não passará por esse período. Outros defendem que ela estará junto, passará por esse período de aflição aqui na Terra. Tá? Você não precisa se posicionar necessariamente com uma visão ou outra, tá? Mas é importante você estar atento aos dois cenários. Mas nós sabemos que virá uma angústia muito grande sobre a Terra. Aí ele diz o seguinte, ó. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Que está falando da ressurreição que acontece com a volta de Jesus. Ó. Só que o que ele diz aqui? Ó, que essa multidão que se levantará do pó da terra, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e repugnância eternas. Essa aqui é uma doutrina que já mostra para nós, já colabora para a doutrina do inferno, tá? O inferno é bíblico. Nós falamos sobre o inferno nesse livro. Sobre a eternidade do inferno. Por que o inferno é eterno? E esse versículo mostra a salvação eterna e a condenação eterna. E a gente tem no Evangelho de Mateus também essa afirmação. E os justos irão para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Essa é uma realidade. Podemos trabalhar mais a respeito disso depois. Você tem vídeo no canal falando sobre o inferno também, tá, gente? E no nosso treinamento a gente aprofunda ainda mais. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Olha só que promessa bíblica que nós temos aqui. De que os sábios, aqueles que têm a sabedoria do alto, eles viverão eternamente com Cristo, e essa sabedoria é a sabedoria necessária que nós temos para ser salvos. É uma sabedoria que é fruto da entrega, da nossa dependência a Deus. E a sequência do versículo diz que os que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Ou seja, há uma recompensa para a obra que você faz em levar a salvação a outras pessoas. Conduzir muitos à justiça é pregar o evangelho. Basicamente é isso. Aí você sim conduzirá as pessoas para o caminho de Deus. O único caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E aí no versículo 4, ó. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. E aqui está um dos sinais que nós vamos trabalhar nos outros episódios, que é o aumento do conhecimento, tá? Então eu, Daniel, olhei e ali diante de mim havia 2 outros de pé, cada qual em uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e metade de um tempo, quando o poder do povo for finalmente quebrado, do povo santo, né? For finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Normal. Difícil, né? A gente compreender profecias nesse sentido. O próprio Daniel teve uma dificuldade ali de compreender. Por isso perguntei. Assim como o Daniel perguntou, nós devemos perguntar muitas coisas ao Senhor que nós não compreendemos, tá? Não tem problema nenhum. Meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados, refinados, mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios entenderão. Ou seja, o que a Bíblia nos instrui a fazer? A levar as profecias em consideração, porque os ímpios vão desconsiderar tudo isso. Para os ímpios, o que nós estamos falando aqui, como eu falei no episódio anterior, é ficção, fantasia. E nós sabemos que nós estamos falando da verdade, do que acontecerá, porque o único que tem conhecimento do futuro é Deus. O homem não tem como prever o futuro, tá, gente? Se alguém prever o futuro, essa pessoa vai estar, na verdade, juntando probabilidades para uma possibilidade, e é bem provável que ela erre, ou dependendo do que for, ela pode acertar. Mas o conhecimento pleno do futuro só Deus tem. E quem ele quiser revelar. Deus pode trazer uma revelação, uma visão para alguém do futuro? Sim. Mas nem a pessoa pode tomar essa visão como algo certo. Por quê? Porque essa visão passou pela humanidade limitada dela. Então, por mais que Deus tenha dado uma revelação para ela, talvez a interpretação da revelação tenha sido equivocada. Então, vocês percebem que nem que alguma pessoa traga uma profecia vinda de Deus, ainda assim nós não podemos tomar isso como base e desconsiderar as Escrituras? Será que Deus revelaria a data que ele volta para alguém? Provavelmente não, né? Porque a própria Bíblia diz que ninguém sabe. Aí a pessoa pode alegar, mas Deus sabe, ele contou para mim. Mas qual que é a segurança que a gente tem em confiar em pessoas? Nenhuma, né? Então nós temos que nos ater ao que a palavra diz. A nossa segurança é essa, tá? Bom, depois de Daniel, e aí tem muita coisa em Daniel que a gente vai voltar ainda nos outros episódios. Ali fala sobre a questão do conhecimento, né, que a gente vai aprofundar. E a gente leu aqui essas palavras guardadas, né, em segredo, e depois traz mais detalhes de coisas que vão acontecer ali nessas profecias, coisas futuras que nós viveremos, né. Ó, vamos para Apocalipse. Apocalipse. Escreve aí se você já leu Apocalipse. Escreve, já li Apocalipse, não li Apocalipse. É importante saber qual é o seu envolvimento com o Apocalipse. Talvez a visão que você tem de Apocalipse, de repente, é um livro muito confuso, muito difícil. Talvez você tenha medo de Apocalipse, ou medo do que vai acontecer. E essa série, você vai terminar com essa série sem medo do futuro, tá? Garanto pra você. Mas com esperança. E não vê na hora de que realmente as coisas se manifestem. Apesar de coisas ruins acontecerem, mas isso é um claro sinal de que está próximo ao nosso encontro com Cristo, tá? E você não vai terminar essa aula aqui sem saber o quão próximo está. Calma. Não tá calma nessa hora. Vamos lá. O primeiro livro, gente, quando eu me converti, o primeiro livro que eu li da Bíblia, um dos primeiros, né? Não foi o primeiro, mas um que me chamou muita atenção foi Apocalipse. E eu comecei a ler Apocalipse e eu achava que era tudo literal. Que o dragão era literal, uma série de coisas. Depois a gente sabe que não é literal, o próprio livro de Apocalipse mostra que algumas coisas simbolizam outras, tá? É o próprio livro que nos ensina isso. O Daniel falou, o que você acha da Agenda 2030? Tem a ver com o final do tempo? É difícil você, hoje, pegar algo que acontece em nível global e descartar isso como
algo para o final dos tempos. Por quê? Porque o final dos tempos ele está sendo armado, né? As profecias estão acontecendo e a atuação do anticristo está sendo preparada, não que ele esteja vivo necessariamente, mas o ambiente mundial já está se moldando para isso. Então toda a agenda e toda a ação de governos, autoridades que não temem a Deus, com certeza é uma preparação para os tempos do fim, tá? Especificamente é complicado você encaixar na Bíblia, sabe? Quando você pega eventos e quer encaixar eles na Bíblia, você corre o risco de estar equivocado. O que você tem que fazer? Você lê a Bíblia e observa os eventos e fica atento se as coisas estão caminhando de acordo com o que nós estamos lendo. E tem muita coisa caminhando nesse sentido. Ó, vamos ler então Apocalipse 6, o 4 e o 8, tá? O versículo 4 diz o seguinte, ó. Então saiu outro cavalo, este era vermelho, o seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Aqui fala de um dos juízos de Apocalipse e mostra essa guerra entre os homens, para que um mate os outros, eles se matem, através de guerras. Então, no final dos tempos, nós veremos muitas coisas assim, muitas barbáries, vamos dizer assim, e muita crueldade. A crueldade é uma das características dos tempos do fim. Nós sabemos ao longo da história, e a gente vai falar sobre isso no episódio sobre o aumento do pecado e da maldade, a gente vai falar sobre isso, o que de fato é esse aumento da maldade. E quando nós olhamos para o passado, historicamente, nós vemos uma crueldade muito grande no tempo medieval, por exemplo, né? Até nas inquisições, algo que parece não ser tão cruel os dias de hoje, mas gente. Porque hoje você tem muita coisa que é oculta e você tem muitas formas, né, de prática do mal. O mal ele se expande e ele se adapta, né, o inimigo, o diabo, ele se adapta na prática do mal com os recursos que nós temos atualmente. Então, o mal ele não é só na esfera física, mas na esfera emocional e em muitas outras áreas. Porém, nos tempos do fim, a gente vai ver meio que uma junção de tudo isso. A crueldade e a barbaridade que nós víamos lá, na época medieval, vemos nos filmes de história, sabemos a respeito disso por conhecimento histórico, é meio que uma junção daquilo com o que nós temos hoje. Tá? E isso vai se manifestar principalmente com essa atuação do anticristo. Mas aqui, ele traz essa profecia, e depois a gente pode ir lá no 8, diz o seguinte, ó, olhei e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pragas e por meio de animais selvagens da terra. Então aqui a gente vai perceber que nos tempos do fim vão haver guerras, vão haver pragas e muita fome. Então essa é uma das características dos tempos do fim, o aumento dessas coisas acontecendo. Porém, quando de fato acontecerem no nível de Apocalipse é porque nós estamos assim às portas realmente. Então, nós vamos entrar nessa questão de quanto tempo falta, e eu quero só trazer uma reflexão para vocês em relação a essa volta de Cristo. O que falta acontecer para Cristo voltar? Eu creio que é uma pergunta importante de ser respondida, né? Da gente refletir a respeito. O que falta acontecer? Será que tudo que precisava acontecer já aconteceu? No final da série toda, você já vai ter convicção disso. O que a gente vai trabalhar hoje é em relação a guerras, pandemias, catástrofes. O nível que nós encontramos hoje já é um nível suficiente para a volta de Cristo ou falta algo ainda, tá? Bom, seguindo os versículos, como eu falei para vocês, a gente vai ler bastante versículo, a gente tem aqui, e vocês vão ter a possibilidade de ganhar esse PDF, tá? Esse PDF você vai conseguir ganhar ele gratuito, só vai ter uma ação que você vai ter que fazer para receber. Você tem que estar no grupo, tem que estar nos grupos do WhatsApp, tá? Então se você não está no grupo ainda, tem link na descrição para você entrar. Então vamos lá, 8:5... Apocalipse. Oito, 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar, lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aqui, gente, ele está falando sobre um cataclisma global, fruto da ira de Deus que se manifestará nos tempos do fim.
trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E não é qualquer terremoto, tá, gente? A gente tem, inclusive, no próximo que a gente vai ler aqui, que é Apocalipse 16, 18. Ó. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca, desde que o homem existe sobre a terra, havia ocorrido um terremoto tão forte e tão violento como esse. É muito mais forte, muito mais violento do que aquele que a gente viu no gráfico. Já aconteceu esse terremoto? Não, gente. Por mais que o terremoto que aconteceu foi intenso, né? Foi no Chile o maior terremoto. Mas esse terremoto que vai acontecer, ele é um terremoto a nível global. Então dá para imaginar o poder destruidor desse terremoto. E ele vai acontecer em um determinado momento nos tempos do fim. E aí, gente, a reflexão que eu quero trazer para vocês, quero que você preste muita atenção, porque talvez você não tenha olhado para as escrituras da forma como você deveria até então para analisar os eventos que precedem os tempos do fim, que são característicos dos tempos do fim. E a pergunta que nós podemos levantar, e que muitos não cristãos, ou até cristãos vão levantar essa questão, falar assim, ok, tem guerras, tem fomes, tem desastres, desde que o mundo é mundo. E por que os desastres, por que as guerras que estão acontecendo agora, eles são um sinal de que a volta de Jesus está mais próxima? E aí, eu queria trabalhar com vocês, como se, ele não é um segredo bíblico, tá ali, tá claro, mas você, é como um quebra-cabeça que você tem que juntar, um quebra-cabeça para você montar e entender o que está acontecendo. E a gente vai pegar alguns versículos aqui, e juntos a gente vai montar esse quebra-cabeça. Eu quero que vocês vejam comigo um aspecto muito interessante sobre os tempos do fim. Vamos lá? Então a gente vai ler os versículos e a gente vai tentar montar esse quebra-cabeça. Então, seguindo, ó. Eu não queria dar spoiler, então eu não vou... Não, tá tudo bem, já vou mostrar aqui o que eu quero que vocês analisem. As dores de parto, tá? Vamos pegar João 16, do 21 ao 22. Então, João 16, do 21 e 22, ó. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando nasce o bebê, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Tá? Vamos pro próximo? A gente vai voltar nesse primeiro e trazer uma reflexão em cima dele, tá? Antes da gente finalizar esse episódio. Mateus 24. Do 3 ao 8 e depois o 21. Ó. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular, disseram: diz-nos quando aconteceram essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Respondeu Jesus, né? Jesus respondeu: tenham cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente comentou sobre isso ontem. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, ou seja, não é somente guerras, são ameaças de guerras. Quantas ameaças nós estamos vendo ultimamente de guerras que podem acontecer se tal país se envolver, enfim, rumores de guerras. Mas não tenham medo. Essa é uma exortação de Jesus, não tenham medo. E aí diz o seguinte, ó. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, então você vai perceber guerras cada vez mais generalizadas, e reino contra reino. Então percebam um detalhe importante aqui, tá? Quando fala nação contra nação, mostra que não é necessariamente uma guerra mundial. Não necessariamente. Mas várias guerras entre vários países, em locais diferentes. Nação contra nação, reino contra reino. Então percebam essa característica, tá? Tudo isso será o princípio do quê?
das dores. A gente acabou de falar das dores de parto. Princípio das dores. E aí, o 21 diz o seguinte, ó. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então essa tribulação envolve tudo que nós estamos falando aqui. Guerras, fomes, desastres e tudo mais. Depois a gente pode ler Romanos 8, 22. Diz o seguinte, ó. Pois sabemos que a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção dos nossos corpos. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Tem muitas reflexões para a gente trazer desse versículo. Aqui, ele fala da natureza criada gemer como se sofresse dores de parto. Eu nunca estive em trabalho de parto, obviamente. Você que é homem que nos acompanha também não, mas talvez a sua esposa já esteve em um trabalho de parto e ela possa compartilhar com você um pouco de como foi. Mulheres que tiveram filhos sabem como que é uma dor de parto. Mas ele traz esse exemplo do que foi criado, ter esse gemido, essa dor, aguardando a volta de Jesus. Porque nós vivemos num mundo mau, um mundo que vai se tornar cada vez mal, infelizmente. Essa é a realidade. E isso é algo que nos incomoda, a gente não vê a hora de acabar essa maldade e de nós termos o pleno reinado de Cristo. E aqui, como ele usa esse exemplo de dores de parto, é como se a volta de Cristo fosse o nascimento dessa criança que está sendo gerada com essas dores de parto. Porque quando a gente volta para o versículo que a gente leu primeiro, ele faz todo sentido. Agora com esse contexto, João 16, 21, diz o seguinte, que a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho. O que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Que essas dores que nós sentimos, elas fazem parte das dores de parto, é algo difícil, é algo duro, mas quando nascer, ou seja, quando Cristo voltar, nós veremos que valeu a pena suportar todas as dores de parto. Qual mãe não se alegra quando seu filho nasce e esquece as dores de parto praticamente, né? Porque a alegria de ter um filho supera completamente as dores que ela sofreu. Ou seja, as dores que nós enfrentaremos no final dos tempos serão difíceis, mas elas vão gerar um resultado, gente. Algo vai acontecer. Algo transformador vai acontecer. Imagine o seguinte, sofrer dores de parto sem a expectativa de nascer o filho. Como que uma mãe poderia suportar as dores de parto se ela não fizesse ideia que o filho ia nascer e o filho não nascesse, só sofresse as dores? Não faz sentido. Então, para quem não tem Jesus, é como se sofressem dores de parto sem expectativa de nascimento. É isso. Para quem está em Cristo, são dores de parto, mas você sabe que haverá um nascimento de uma criança. E é interessante porque a gente leu Romanos, e Romanos traz uma informação extra para nós. Qual que é a informação extra? E aí a gente pode também trazer essa ilustração da gestação, né? Um bebê que está no ventre, ele não sabe o que acontece lá fora, não tem nem ideia do que acontece lá fora, para ele está tudo bem lá dentro, né? Quando ele sai, porém, é uma nova realidade e de fato, né? Qual de nós aqui gostaria de ter permanecido no ventre e não estar vivo experimentando a vida que nós experimentamos, né? Tudo bem que às vezes dá vontade, né? Ficar no quentinho do ventre lá, a gente não valorizava o suficiente quando a gente estava lá, né? Mas é completamente diferente a vida que nós temos aqui do que a vida no ventre. Como será completamente diferente a vida que nós teremos em Cristo, na eternidade, do que a vida nossa aqui na Terra? Então traz essa ilustração. E é interessante porque ele fala o seguinte, ó, esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Nós não teríamos paciência de esperar se nós víssemos como é a eternidade, porque é algo tão bom e a gente fala assim, meu Deus, tira daqui, me tira daqui. Mas nós temos a expectativa, temos a certeza de que esse dia chegará. Como se não bastasse, a gente tem um versículo também
que é 1 Tessalonicenses 5, 3, que diz o seguinte, ó. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui está falando dos ímpios, né? Que os ímpios, eles serão pegos de surpresa. E associa novamente o final dos tempos, a volta de Cristo, com o nascimento de uma criança. Mais uma passagem que fala a respeito disso, tá? O Danilo falou que faltou oração. Eu orei antes de iniciar, tá, Danilo? Então, fique tranquilo. Até as minhas filhas estão orando para que a aula seja guiada pelo Espírito Santo, né? Ontem eu comentei com vocês que elas faziam isso, e hoje a minha filha Amy, de 4 anos, né, falou que orou pela aula. Então, estamos cobertos de oração. Fiquem tranquilos. Bom, e aí, como nós temos essa associação muito forte, né, em vários versículos, você fala assim, Esdras, mas o que tem a ver? Por que essa volta de Cristo tem a ver com dores de parto, nascimento de uma criança? E aí eu quero trazer uma ilustração para vocês, e eu perguntei aqui quem já passou por dores de parto, o processo como isso acontece. Lá em Mateus a gente leu que essas aflições, guerras, rumores de guerras, é o início das dores, né? E eu não sabia também como funcionava, quando minha esposa ficou grávida da Amy, a mesma que ora pra gente ter uma boa aula, eu lembro que ela começou a ter algumas pequenas contrações, mas estava longe ainda da época de nascer, né? E aí ela me falou que essas contrações, e ela aprendeu isso também, na verdade, eu creio que ela já sabia, que eram contrações de treinamento. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, não sei se você já tinha ouvido falar, coloque aí no chat se vocês já tinham falado de contrações de treinamento. É quando o corpo da mulher começa a trazer algumas contrações para treinar o momento de realmente lidar com as verdadeiras contrações. Então são contrações que não vai nascer, não precisa se preocupar que vai nascer, mas são contrações de treinamento. E elas são muito esporádicas e bem espaçadas, né? Acontece uma, daqui 2, 3 dias, uma semana acontece outra. Ela vai treinando o corpo da mulher para nascer a criança. E aí, quando as contrações acontecem, começaram a acontecer de novo, a dúvida é uma contração de treinamento? Porque aconteceu de novo. Aí sempre vem a dúvida, é uma contração de treinamento? Porém, uns 30 minutos depois, 20 minutos depois, mais uma contração. Aí, já tem que ficar atento, né? Porque contração de treinamento, teoricamente, não é para acontecer próxima. Depois desses 30 minutos, 20 minutos depois, mais uma contração, um pouquinho mais forte. Aí, depois de mais 15 minutos, uma outra contração um pouco mais forte, um pouco mais intensa, um pouco mais demorada. E aí ela já ligou para a doutora, perguntou, a doutora já falou, tem um aplicativo que você vai anotando sempre, marcando ali, ó, deu uma contração, marca. Acabou a contração, marca. Aí ele vai marcando a duração da contração e o intervalo entre elas. E aí o próprio aplicativo fala, ó, vai para o hospital. Está na hora de nascer. E isso foi acontecendo. O tempo foi diminuindo, as contrações foram aumentando e se tornando mais intensas e mais demoradas. E a gente no aplicativo. E aí a gente foi para o hospital. Por quê? Porque as contrações começaram a ficar frequentes, mais difíceis, né, mais fortes. E aí a minha esposa já começou a sofrer mais, né? E na madrugada, lá no hospital, a gente foi no sábado à noite, na madrugada vinha a contração, ela se contorcia, demorava pra passar. E aí isso foi, até que chegou o momento de nascer. Só que as contrações foram se intensificando, sendo mais demoradas, mais intensas, até nascer. Então a gente vê meio que algo afunilando, e as dores de parto, elas representam a volta de Cristo, por quê? Porque a intensidade dos eventos que marcam os tempos do fim começam esporádicas, vão sendo mais frequentes, mais intensas, demorando mais tempo, e aí sim está muito próximo à volta de Cristo. E eu queria mostrar para vocês aqui um gráfico das guerras nos últimos 100 anos, das guerras simultâneas, guerras acontecendo ao mesmo tempo. Então dá uma olhada, ó, de 1939 até agora, como está esse gráfico, gente. 2021 foi o recorde, né, de guerras simultâneas, 7 guerras simultâneas em 2021. Mas olhe o pico do gráfico a partir dos anos 2000.
Guerras simultâneas. Agora, pensa em contrações de parto, de treinamento e se intensificando, olhando esse gráfico aqui. Ó, parece um gráfico de contrações de parto até o nascimento. Né? Então, nós temos um aumento das guerras simultâneas ao longo dos anos. E não somente das guerras simultâneas, como eu falei, nós temos o aumento de eventos globais, como por exemplo a pandemia. É um evento que aconteceu e não foi um evento assim, ó, que aconteceu e passou. Não, ele durou quase 2 anos, gente. Então é uma dor de parto que durou mais tempo. Agora, quando será a próxima dor de parto? Então, quando a gente vai vendo essa intensidade aumentando, tá próximo, gente. As dores de parto estão se intensificando. E as dores de parto mostram para nós que a volta de Cristo está próxima, muito mais próxima do que nós imaginamos. E quando a gente olha esse gráfico, por exemplo, a gente vê um pico muito alto, ou seja, aceleração muito grande. E não é somente quando a gente fala em relação a terremotos, guerras, é em relação a outros pontos que são sinais da volta de Cristo. Tecnologia, um deles. Questões relacionadas ao alcance do evangelho. Início da formação do governo mundial. Tudo isso que a gente vai trabalhar nos próximos episódios. Inclusive o episódio que nós vamos trabalhar amanhã é esse aqui, ó. Israel, avivamento e pregação do evangelho. Qual a relação que isso traz para os tempos do fim? Eu creio que é uma das aulas assim, mais interessantes para que a gente possa perceber o que nós estamos vivendo. A gente vai perceber agora, né, nesses tempos do fim, uma dicotomia muito grande, ou seja, extremos muito grandes. Avivamento de um lado, apostasia do outro. A gente vai trabalhar essa questão do avivamento, trabalhar o papel de Israel no final dos tempos e como está a pregação do evangelho. No episódio 3. No episódio 4 a gente vai pegar um contraponto, porque a gente vai falar sobre apostasia, o aumento da maldade. Então você não pode perder agora as próximas aulas, senão você perde a linha de raciocínio para você construir o quebra-cabeça que nós estamos construindo. Então percebam que quando a gente fala sobre as dores de parto, não é algo simples que você lê a Bíblia e você já percebe. Mas quando você começa a perceber que a Bíblia fala de dores de parto, sempre associado com a volta de Jesus, fala que o início das dores são os eventos que Jesus narra em Mateus 24, fica claro para nós que realmente nós estamos já em trabalho de parto. Nós não estamos mais com contrações de treinamento, estamos em trabalho de parto. Agora, quanto tempo até o bebê nascer? Se já entrou em trabalho de parto, é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Nós vamos piscar os olhos e aquilo vai acontecer. Por isso nós temos que estar atentos e preparados. Agora a questão é como se preparar para a volta de Cristo. Eu creio que essa série aqui vai te dar os primeiros passos para você estar preparado. Na segunda-feira, quando a gente for abrir as matrículas para o nosso treinamento teológico, é uma oportunidade de você investir no seu chamado e se preparar com as doutrinas fundamentais. Eu creio que a maior preparação que eu tive até hoje no Evangelho foi me aprofundar nas doutrinas fundamentais para poder compartilhar conteúdo com vocês com base bíblica. Eu não sei, você pode até escrever no chat, se for o caso, do que chama mais atenção de você no Ministério Vai na Bíblia. Os relatos que a gente recebe é a fidelidade nas Escrituras. E a fidelidade nas Escrituras só é possível se você dominar os temas fundamentais, porque você tem como base eles. Então você não fica viajando em coisas que não são bíblicas. Você não fica perdendo tempo com coisas que você não consegue respaldar biblicamente. Você foca naquilo que é bíblico. E isso é o que te dá segurança. Isso você construir seu alicerce na rocha. E Jesus diz, né? Aquele que constrói o alicerce na rocha, pode vir o que for, tribulação que for, vento que for, tempestade que for, você permanece, porque você tem o alicerce firmado na rocha. O alicerce é Cristo. E o que você constrói sobre a rocha, sobre Cristo, isso não é desfeito. Então, se preparar para os tempos do fim é essa consciência. Se preparar para os tempos do fim não é ter dúvida sobre a sua salvação. Por quê? Se você te conhecesse as doutrinas fundamentais, você não ia ter dúvida da sua salvação. E esse é um ponto-chave. A gente vai trabalhar um pouco sobre isso. É claro que nós temos um tempo limitado nessa série, por isso que eu já coloco para você ter esse propósito de estudar com a gente de maneira mais profunda, fazer o nosso treinamento teológico. São 24 doutrinas fundamentais, onde a gente vai se aprofundar, para que realmente você consiga ter essa convicção da sua fé, e mais do que isso, aquilo que a gente leu, de conduzir pessoas para a justiça, para o caminho da justiça, ou seja, trazer pessoas para Cristo, ser
luz onde você estiver. Para isso é preciso você conhecer essas doutrinas fundamentais, seja você um novo convertido, seja você uma pessoa que já está há muito tempo no evangelho, tá? Independente disso, nós preparamos algo que se encaixa nos dois extremos. Você pode até ser um pastor, já que ministra numa igreja, que já tem uma experiência muito grande, com certeza o treinamento vai enriquecer o seu conhecimento e lapidar algumas questões que às vezes não estão tão consolidadas quanto deveriam. Tá? Bom, dito isso, gente, se prepare ao longo dessa semana, no sentido de não se distrair com outras coisas, sabe? Não perca o foco, porque aquilo que o Espírito Santo está ministrando para nós, é muito fácil o diabo vir e roubar isso ao longo dos dias, tá? Por isso que a gente tem que estar focado em oração, meditando sobre o que foi dito. O que eu recomendo é que você leia novamente os versículos. Recomendo mais ainda que você assista essa aula novamente, ela vai ficar gravada. Inclusive, eu quero pedir algo bem importante para vocês. Para que essa aula alcance mais vidas, copie o link. Acabando a aula, copie o link da aula, compartilha nos grupos que você tem de WhatsApp e faz mais do que isso. Quando eu encerrar essa aula, entra de novo nela e comenta. Deixa seu comentário o que você achou da aula nos comentários. Aqui eu sei que você tem o chat, mas o chat depois as pessoas acabam não vendo o chat depois, mas as pessoas veem o comentário embaixo do vídeo. Então dê o seu feedback do que foi a aula para você no comentário do vídeo, tá? Assim que a aula acabar. Combinado? Só recados importantes antes da gente encerrar, tá? E orar. Eu quero lembrar vocês que no sábado a gente vai ter um quiz para você responder. Você vai poder concorrer a essa Bíblia. Essa Bíblia não, falei Bíblia de novo. Manual de Escatologia, tá? Vai ser sorteado entre aqueles que responderem o questionário do sábado. Como eu falei do treinamento teológico que a gente abre matrícula na segunda-feira, a gente vai falar depois o valor que você vai investir e tudo mais, tá? Você pode ser um ganhador dessas Bíblias, não será sorteio, serão 30 Bíblias ministeriais que a Editora Vida está fornecendo pra gente, para você ganhar os 30 primeiros alunos. E aí eu vou dar as instruções para você ser um dos 30 primeiros, tá? Se você seguir minhas instruções, você vai ser um dos 30 primeiros. Tá? Mas tem que seguir as instruções, senão é difícil. Porém, se de repente você não conseguir ser um dos 30 primeiros, você ainda ganha o livro, porque o livro é para os 50 primeiros. E esse livro a gente fala sobre inferno, sobre salvação, sobre eternidade, sobre o diabo. Tem bastante coisa fundamental para você conhecer nesse livro aqui, tá? Foi um livro que eu lancei pela Editora Vida. Bom, fora isso, gente, eu quero agora, deixa eu desconectar aqui o celular, pedir mais um favorzinho para vocês. Eu vou fazer um Reels aqui no novo Reel. Um Reels, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, ó. Como que eu fiz outra vez? Eu já estava filmando vocês e filmei eu mesmo aqui e filmei vocês aqui no chat. Então, eu quero que você coloque aí um emoji, pode colocar foguinho, mãozinha orando, mãozinha assim. Coloca bastante no chat aí, eu vou fazer um Reels, depois você vai lá comentar o Reels, combinado? Então pode movimentar o chat aí. Eu vou fazer o Reels agora, tá? Muito bem, estamos terminando agora nosso episódio, o segundo episódio dos 12 sinais da volta de... Peraí, gente, deixa eu gravar de novo, errei tudo aqui. Volta, peraí. Vai. Terminando agora o nosso segundo episódio dos 12 sinais da volta de Jesus. Falamos sobre catástrofes, guerras, pandemias, e aqui está o pessoal que acompanhou no chat durante esse período muito especial. Se você não participou, está disponível a gravação. Entra lá no YouTube, acessa, assiste. Episódio 1 e 2 estão disponíveis. E amanhã nós estaremos ao vivo novamente com o terceiro episódio da nossa série. Ok? Amanhã a gente vai falar sobre Israel, avivamento e pregação do Evangelho como sinais da volta de Jesus. Muito bem. Ó, eu vou postar, avançar. Terminando agora. Avançar, compartilhar. Compartilhei lá no Instagram. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no Instagram e vai comentar embaixo. Tá bom? Muito bom, vocês movimentaram bem aí. Vamos orar, gente? A gente vai ter um ano ruim agora. Muito bem. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, por mais um episódio que nós concluímos. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que não sejam somente informações a serem guardadas na nossa memória, mas que possam descer aos nossos corações e nos mover
em nos preparar, Senhor Deus, para esse encontro tão maravilhoso que está prestes a acontecer, Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor tem algo especial para derramar sobre as nossas vidas nesse tempo. Sabemos que aquilo que o Senhor preparou, Pai, nós não temos condições de antecipar, mas temos condições de aguardar pacientemente e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos estar realmente com discernimento, com a atenção e ter a sabedoria necessária para nos posicionarmos nesses tempos do fim. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscar um aprofundamento no conhecimento do Senhor, na Tua Palavra, para sermos referência para as pessoas que vivem na escuridão, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por cada aluno, cada pessoa que participou, cada um que vai se tornar nosso aluno também, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los no caminhar com o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E antes da gente encerrar, eu vou responder uma pergunta aqui que eu sei que é bem pertinente, a gente fez até uma enquete. Se você acha que Jesus volta nos próximos 10 anos, 50 anos, 100 anos, ou que a volta não é literal, bom, já descartamos a questão de não ser literal, porque nós falamos que é literal. A minha dúvida principal em relação a esses prazos, eu ficaria entre as duas primeiras respostas, nos próximos 10 anos ou nos próximos 50 anos. Na minha visão não passa, tá, gente, de 50 anos. E ao longo dessa série, eu creio que você vai chegar na mesma conclusão que eu. Inclusive foi o voto da maioria, que não passa de 50 anos. Se não passar de 50 anos, eu creio que eu estarei vivo. Estarei talvez velhinho já, mas estarei vivo. Então, nós vamos trabalhar para que fique mais claro, não exatamente quantos anos falta, mas para que a gente perceba, pelo nível de acontecimentos e fatos, né, sinais, é bem difícil passar de 50 anos, tá, gente? Mas pode passar, pode ser que demore mais 100, 200 anos, não estou estabelecendo data. Mas é bem difícil passar de 50 anos por aquilo que nós vamos apresentar aqui para vocês e já estamos apresentando, tá? Mas aí você mesmo vai ter um pouco do seu entendimento sobre isso. Combinado? Pessoal, um grande abraço, nos vemos então amanhã para o nosso terceiro episódio, tá? Divulga para que mais pessoas possam assistir. Quanto tempo demorou esse aqui? 1 hora. Olha que bênção. Passa para as pessoas assistirem. 2 episódios, 1 hora cada um, tranquilo. A pessoa pode pôr na velocidade de 1,5. Ela assiste 1 hora e meia, tudo. Olha que bênção. Muito bom, né? Tchau, pessoal.